Capítulo 915. Sem esperar pela resposta de Klein, Azik, que olhava atentamente para as profundezas do mausoléu, continuou: ainda me lembro da minha ressurreição após a minha primeira morte. Eu estava deitado em um caixão branco claro e me levantei cambaleando. Eu estava me sentindo horrorizado, sem ter ideia do que estava acontecendo. Nem eu sabia onde estava. Antes que os clérigos recolhessem meu cadáver para purificação, eu escapei, tropeçando no caminho como um fantasma errante. Atravessei pastagens, aldeões e cidades. Eu não conseguia lembrar quem eu era ou de onde vim. Não importa onde eu fosse naquela época, eu ouvia todos os tipos de soluços. Quando observei padres presidindo enterros em massa, senti tristeza em todos os cantos. Mais tarde, resgatei uma nobre senhora e entrei em sua mansão. Ela era uma garota inteligente e animada, e eu era como uma fera selvagem da selva. Eu era sensível, desconfiado, humilhado, medroso, e muitas vezes mostrei um lado frio, indiferente e cruel que não correspondia à moralidade de um ser humano. Ela estava muito curiosa sobre mim. Não importa o quanto eu a evitasse ou as coisas terríveis que eu fizesse, ela se aproximava de mim, me contagiando com seu sorriso. Ela usava assuntos interessantes para me influenciar e, sem perceber, me acostumei com suas brincadeiras e com sua existência. Nós secretamente nos unimos. Ela estava muito preocupada que seu pai não concordasse com seu casamento com um ex-vagabundo e atual servo. Ao ver seu sorriso melancólico, tive pela primeira vez a sensação de ansiedade. Eu precipitadamente disse a ela que estava indo embora, mas que voltaria com um título aristocrático e uma tiara de noiva. Entrei para o exército, tornando-me cavaleiro. Levantei uma lança de 3 metros e ataquei os inimigos. Graças ao caos do despertar da quarta época no continente norte, tornei-me um barão e obtive um feudo que poderia chamar de meu. Cumpri minha promessa e, com a carta de concessão do rei, o emblema da família, a fita da medalha de cavaleiro e tiara feita por mim mesmo, casei-me com minha noiva. Ao dizer isso, a expressão de Azik tornou-se gradualmente gentil. Como se ele estivesse relembrando algo. Os cantos de sua boca se curvaram sem que ele percebesse. O coração de Klein agitou-se ao ouvir isso, como se ele tivesse encontrado o familiar Sr. Azik novamente. O que aconteceu depois? Ele guiou cuidadosamente a conversa. Azik olhou para frente e disse: mais tarde, construímos um castelo em nosso feudo. Tivemos filhos, um menino. Ele cresceu muito rapidamente e eu poderia dizer que ele cresceria e se tornaria alto e robusto. Ele gostava de combate, muitas vezes correndo enquanto arrastava uma espada larga, alegando que queria se tornar um cavaleiro. Achei que fosse só conversa de criança que não duraria. Porém, mesmo que tenha quebrado a perna ou machucado a cabeça, ele não abandonou o treinamento. Ele pensou que eu não seria capaz de vê-lo se ele se escondesse em seu quarto fazendo uma careta enquanto cuidava de seu ferimento. Ele subestimou seu pai. Todos os espíritos do feudo estavam secretamente sob meu serviço. Ano após ano se passou. Recuperei cada vez mais minhas memórias. Minha esposa sempre reclamava que o castelo era muito frio e escuro e que ela desejava ir para algum lugar com luz solar e calor. Atendi ao seu pedido, mas só muito mais tarde é que percebi que não era porque ela não gostasse de ficar no castelo, mas porque tinha medo que as mudanças acontecessem comigo. Ela estava com medo do eu mais frio que estava se tornando um estranho. Ela nunca me contou essas coisas, passando tempo comigo como sempre fazia. Passamos lindos momentos à beira-mar no sul e até pensamos em ter um segundo filho, mas infelizmente não conseguimos. Só quando senti que a minha próxima morte se aproximava é que regressei ao feudo, ao meu castelo.
Meu filho, aquele menino me disse que desejava ir para Becklund para se tornar escudeiro de viscondes ou condes e começar sua jornada como cavaleiro. Perguntei a ele por que ele fez essa escolha quando tinha apenas cerca de 10 anos. Ele me disse que eu era seu ídolo e modelo. Ele desejava se tornar um nobre sendo um cavaleiro como eu, sem a ajuda de seus pais. Naquela época, eu já havia recuperado a maior parte das minhas memórias. Diante daquela criança, sempre me senti um pouco estranho e desconfortável. Mas quando ouvi sua resposta, ainda senti uma alegria, uma satisfação e um orgulho indescritíveis. Ele era meu filho, completamente diferente dos filhos que tive quando estava no Império Balan. Klein sabia que o Sr. Azik estava falando sobre sua identidade como Barão Lamud e a criança que o deixou orgulhoso e satisfeito foi envenenada até a morte na meia-idade ou na idade avançada. Ele foi pregado em um caixão e até teve seu crânio levado por Insi Zanguil. O olhar de Azik ficou à deriva por um momento. Morri mais uma vez e acordei meio grogue. Instintivamente deixei meu feudo e segui meus planos anteriores de vagar por outro lugar. A cada encarnação, tive uma vida diferente no início. Às vezes, encontrei o amor mais doce, outras vezes recebi a filha mais adorável. O amor, o desamparo e a satisfação me deixaram surpreso, confuso e perplexo repetidas vezes enquanto recuperava gradualmente minhas memórias. Houve uma época em que eu era um filho de traição. Dei orgulho aos meus pais, uma vida linda, netos e netas adoráveis. Mas quando acordei e me encontrei, lembrei-me que em minha encarnação anterior, assisti friamente seu filho verdadeiro morrer no campo de batalha e tomei sua identidade. Por um lado senti dor e culpa e, por outro lado, senti que não era nada demais, algo trivial. Meu coração interior parecia se dissociar em dois. Naquela época eu tinha uma máscara que me permitia me transformar em qualquer pessoa, mas a perdi ao acordar. Isso pode ter sido algo que perdi deliberadamente. Klein lembrou-se da menção do Sr. Azik sobre uma filha que gostava de ganhar doces dele. Após alguma deliberação, ele perguntou: acredito que não seja uma dissociação, mas que você está lutando contra a loucura. Depois de perder suas memórias passadas, você, que reinicia sua vida, é sempre gentil e caloroso, com emoções ricas. No seu estado atual, você provavelmente reconhece isso ainda mais claramente. Este pode muito bem ser o verdadeiro você, sua essência. E como cônsul da morte, você sofre os efeitos da inclinação latente da característica de Beyonder de perder o controle. Você sofre a influência provocada por um Beyonder do caminho da morte de alto nível. Ouvi dizer que ele já enlouqueceu depois da Guerra dos 4 Imperadores. As palavras de Klein não deixavam de ter muitas evidências, porque ele conhecia apenas algumas das encarnações de Azik, o Barão Lamud, o pai que fez um balanço para sua filha, o filho de traição e o caloroso e amigável professor de história. Seu objetivo era fornecer um palpite, uma possibilidade de ajudar o Sr. Azik a resistir à personalidade do cônsul da morte que acompanhava suas memórias. Isso permitiu que ele fizesse uma introspecção em suas encarnações passadas e usasse isso para alcançar um compromisso particular consigo mesmo que não fosse muito frio. E enquanto falava, de repente teve uma nova ideia. Sem esperar que Azik terminasse de digerir o que havia dito, ele perguntou apressadamente: Sr. Azik, você conhece a âncora? Para proteger a si mesmo, as divindades e anjos usam âncoras para evitar a inclinação da característica de Beyonder de perder o controle e impedir que a loucura os corrompa. Sim, Azik retraiu o olhar e assentiu. Klein não tinha muita certeza, mas usou um tom bastante firme e disse:
Talvez sua repetida perda de memória para reiniciar e viver uma nova vida seja a âncora que você usa para resistir à loucura e à perda de controle. Não as abandone. Não se esqueça delas. Esse é você. Depois de dizer isso, Klein acrescentou interiormente. Âncora. Azik repetiu esta palavra enquanto sua mente parecia perdida. Após um período de tempo desconhecido, ele suspirou de repente. Isso pode ser uma explicação. Pelo menos, diminui a intensidade da minha dissociação e conflitos mentais. No entanto, como já cheguei até aqui, ainda devo entrar no mausoléu para ver o que está escondido lá. Porque isso está me convocando e o que está me fazendo morrer e reviver de novo e de novo, perdendo minhas memórias durante o processo apenas para encontrá-las novamente. Isso me incomoda há mais de 1000 anos. Isso perturbou todas as minhas encarnações. Acredito que posso receber uma resposta hoje. A expressão em seus olhos ficou mais clara enquanto sua voz parecia gentil, mas havia uma firmeza indescritível nela. Klein queria impedi-lo, mas momentos depois de abrir a boca, ele a fechou novamente. Azik pressionou sua meia cartola. Sem virar a cabeça, ele disse com um sorriso gentil: lembre-se de fechar os olhos. Com isso dito, ele avançou, seguindo os lances de escada enquanto se dirigia para as profundezas do mausoléu. A névoa negra flutuante não produziu mais nenhum som ofegante. Ela lentamente se espalhou pelos arredores, acentuando o objeto ilusório que estava enrolado na parte inferior. Era uma enorme serpente emplumada que parecia ocupar uma ilha inteira. Tinha enormes escamas verdes escuras, quase pretas. Entre as escamas havia penas cobertas de manchas amarelas e oleosas. Em cada pena, havia finos tubos pretos ilusórios estendendo-se para fora. A grande serpente emplumada era ao mesmo tempo ilusória e real, sua forma real era dificilmente descritível. Parecia ser uma combinação de coisas incompreensíveis para os humanos. Suas órbitas oculares ardiam com chamas brancas pálidas, seu rosto era o de um humano. O rosto tinha pele bronzeada e traços faciais suaves. Abaixo da orelha direita havia uma pequena verruga preta. Era outro Azik Eggers.